Então você vai ver, vai fazer um barulhinho aí, ó, já começou a gravar. Fique à vontade aí, deixa Amém. Deus te usar. Amém, amém. Dá para escutar, gente? Dá para escutar? Amém. Sim. Tá aqui. Gente, estou muito feliz. Quero agradecer a Rê por esse convite. Quero agradecer vocês, né, por estar todas reunidas aqui para ouvir, né? Confesso que eu já estou tremendo aqui, mas eu orei muito para que o Senhor ele pudesse falar aquilo que ele quisesse, não aquilo que eu quisesse, né? Eu confesso que eu estava com uma palavra e ontem eu orei ao Senhor e durante ali a igreja o Senhor ele colocou uma nova palavra no meu coração, então ela acabou de sair e eu espero que o Senhor ele fale, né, ao coração de vocês, assim como ele tem falado comigo. Amém? Meninas, a palavra ela está localizada em Salmos 40. Se vocês conseguirem acompanhar a leitura, eu sei que a Thalita, ela já orou, mas eu vou fazer uma oração aqui rapidinho. Amém? Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua soberania. Senhor, eu quero te entregar, Senhor, essa palavra, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito, ó Pai. Só o Senhor conhece as nossas necessidades, só o Senhor sabe, Senhor, os desejos dos nossos corações, aquilo que está no oculto, no profundo e no escondido. Fala, Senhor, com cada mulher, assim como o Senhor tem falado comigo, Pai. Eu sei, Senhor, que a palavra, Senhor, se ela for por mim mesma, Senhor, não tem efeito. Mas quando a palavra ela vem do seu coração, Senhor, ela nos transforma, ela nos cura, ela nos liberta. E, Senhor, tu tens total liberdade, Pai. Fala conosco nesse momento. E que a presença que está aqui, Senhor, possa invadir, Senhor, cada quarto, cada casa. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém? Gente, foi muito de Deus, Amém. Thalita, a palavra que você compartilhou. Porque eu falei, Jesus, testifica, né? E o tema, eu até coloquei um tema aqui, né? O Deus que socorre e Glória a Deus. reescreve histórias, né? O Deus que socorre e reescreve história, amém? O Salmos vai dizer assim: Amém. esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. O 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não pode contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Amém? Gente, eu estava meditando nesses salmos e Deus falou tão fortemente comigo. A presença de Deus, assim, no meu quarto, eu não... é incontável, é muito incontável, porque esses salmos, ele tem uma preciosidade, os salmos em si, né? Quando a gente fala de salmos, a gente fala de tesouros, né? Os tesouros de Davi, de um homem que era considerado o segundo coração de Deus, de um homem que andava com Deus, que conhecia o Senhor, que falhou por diversas vezes. Eu penso comigo que Davi ele era rico, mas ele não era rico porque ele tinha dinheiro ou porque ele tinha suas riquezas, mas porque ele tinha um coração de adorador. Davi ele tinha uma Glória a Deus. sensibilidade com os céus e isso é o maior tesouro que nós podemos conter, esse é o maior tesouro que nós podemos carregar, essa adoração, né? A adoração que Davi ele tinha. E ele foi grande exatamente por isso, por essa intimidade, né, que ele tinha com Deus. Porque Salmos, quando a gente lê Salmos, a maioria é escrito por Davi, grande parte foi escrito por Davi. A gente sabe que alguns Salmos foi escrito por outras pessoas, mas Salmos ele nos ensina a orar, ele nos ensina a adorar,
ele nos ensina a buscar a palavra de Deus. Para cada uma, né, dessas coisas, o salmista Davi ele sempre menciona, né, Salmo 119, ele diz, né, eu vou te aprender a te adorar quando eu aprender as suas justas ordenâncias. Então, o salmista Davi ele sempre tinha ali no coração dele um desejo de ser fiel ao Senhor, né, tanto na adoração, quanto no sacrifício, quanto na sua busca, e a gente aprende muito com ele. E esses salmos, ele gritou no meu coração, porque eu sempre peço ao Senhor, Senhor, não me deixa falar aquilo que eu não vivi. Não me deixa pregar, não me deixa ministrar aquilo que eu ainda não vivenciei, porque a palavra sem o testemunho, ela não tem efeito, porque o que traz essa vivificação para as nossas almas é saber que aquilo que a gente fala é porque a gente já passou na pele, é porque a gente já viveu. E foi quando saltou nos meus olhos essa palavra. E o salmista Davi, quando ele fala assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou, ele fala de um socorro que ele estava desesperado, que ele precisava. E ele tá falando de um momento não que ele estava vivendo, mas que ele tinha tido experiência, né? Porque ele fala, tirou-me, né, de um lago, do lamaçal. Em algumas traduções vai dizer que Deus ele tirou o salmista Davi do poço mais profundo. Só que não era um poço, um simples poço. Era um poço lamacento. E quando a Bíblia ela fala de lamaçal, de lama, ela fala de pecado. Então o salmista Davi ele fala: o Senhor ele me tirou do poço mais profundo, o poço do pecado. E aí ele diz: ele me colocou sobre uma rocha. Depois ele diz: ele firmou os meus passos. E logo depois ele diz: e colocou um novo cântico na minha boca. Eu entendo que existia um processo nessa vivência, nessa experiência de Davi. Por quê? Porque Davi diz assim: primeiro ele me tirou do poço mais profundo. Primeiro ele me tirou do lamaçal. Aí ele me limpou. E ele me colocou sobre a rocha. E eu não tinha parado para perceber essa distinção que a palavra faz, porque a palavra diz assim, que Deus ele colocou o salmista sobre uma rocha e depois ele firmou os passos. Então foi dois processos, porque o Espírito Santo ele ministrou no meu coração que primeiro quando Deus ele coloca o salmista sobre uma rocha, ele está fazendo com que Davi tivesse um contato, tivesse uma intimidade primeiro com a rocha. E nós sabemos que a rocha ela fala de Cristo, ela fala do próprio Deus. E ele fala assim, ele primeiro colocou sobre uma rocha e depois ele firmou os passos. Então, o salmista estava dizendo, eu primeiro tive um contato e depois os meus pés eles foram firmados sobre a rocha. Aconteceu um processo, Deus ele tira, depois ele limpa, depois ele coloca Davi para ter intimidade, e depois ele firma os pés de Davi sobre a rocha, para que Davi pudesse conhecer mais a ver. E aí logo depois ele diz, né, e o Senhor colocou um novo cântico em minha boca. Oh, aleluia, Jesus. É um processo tão lindo e doloroso, porque a gente que veio do mundo, a gente sabe que sair do fundo do poço é muito difícil. Porque se não for o Senhor ele para nos sustentar, se o Senhor ele não nos tirar de lá, a gente não consegue sozinho. E o Senhor, e o salmista ele fala, ele me tirou do fundo do poço, me colocou sobre a rocha, firmou os meus pés e colocou um novo cântico em minha boca. E muitos verão e temerão. Então Davi iria se tornar um exemplo, e ele é para nós um exemplo até hoje. Quando ele diz muitos verão, ele já estava incluindo a nós, que hoje vemos os passos dele, a gente vê que muitos erros aconteceu, mas nenhum deles o Senhor o deixou. E eu glorifico a Deus por isso. E uma das coisas que me chamou muito a atenção nessa palavra, que ele fala, colocou um novo cântico em minha boca. Se a gente for olhar o verso 12 desse mesmo Salmos, vai dizer assim: muitas eram as minhas iniquidades. Elas me prenderam de modo que eu não conseguia olhar para cima. Então o salmista Davi estava dizendo:
a minha iniquidade, ela me aprisionava de uma tal forma que eu não conseguia olhar para cima. Então, quando a gente está naquele fundo do poço, quando a gente está naquele momento de dor, de desespero, de desânimo, a gente não consegue adorar, a gente não consegue olhar para cima, porque o pecado ele faz isso com a gente, ele nos cega, ele nos tira, ele nos rouba a adoração. Não precisa a gente estar no mundo, mas mesmo dentro da igreja. São as coisas pequenininhas, nos rouba a adoração para com Deus. As coisas pequenas nos rouba a intimidade com Deus. O salmista Davi estava dizendo, as minhas iniquidades, elas me prendiam a ponto de eu não conseguir olhar para o céu. E isso me chamou muita atenção. Porque Deus ele tem um novo cântico para nós como igreja. Deus ele tem um novo tempo para nós como igreja. Deus ele quer fazer algo novo em nós, ele quer fazer algo novo através de nós, mas é necessário que a gente se volte para dentro e comece a analisar. Uma das coisas que eu amo, eu sou apaixonada no salmista Davi, é que ele era um homem que ele tinha duas coisas em Deus, confiança e sinceridade. Ele confiava porque ele sabia que Deus era o único que podia mudar a rota dele, o único que podia escrever a história dele, o único que podia salvar, o único que podia sustentar. Ele tinha essa total confiança. E ele tinha outra coisa que me faz querer também ser sincera diante de Deus. Davi ele era um homem sincero diante de Deus, mesmo com os erros dele. E os erros que ele não conseguia enxergar, a gente vai olhar o Salmos 19, ele vai dizer, Senhor, qual é o homem que consegue ver os seus próprios erros? Expurga-me, tu, dos meus erros que são ocultos. Então a oração de Davi era essa: Senhor, existem erros dentro de mim que eu não consigo enxergar. Mas o Senhor consegue, o Senhor pode ver. Então expurga-me tu. Quando ele fala expurga-me tu, ele está falando espreme para fora, tira para fora, me limpa, me purifica, me faz de novo, mas tira de mim esses erros que eu não consigo ver. E é isso que nós precisamos ter diante de Deus. Um coração que confia, um coração que deseja ser sincero diante do Senhor. Eu gostaria de contar rapidamente um testemunho de algo que aconteceu comigo. Eu não sei se as irmãs já passaram ou estão passando. Eu tenho 27 anos. Eu sou diaconisa, congrego na Assembleia de Deus. E para quem me conhece sabe que eu sou muito apaixonada pelo Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou. O Senhor, Ele me tirou do fundo do poço, de uma vida de prostituição, uma vida que eu estava perdida. Eu já tentei suicídio porque eu não aguentava viver essa vida. E muitas coisas eu vivi que era contra a lei de Deus. Muitas coisas, bebida, más amizade. E ali eu estava indo pro poço muito profundo. É por isso que eu digo que essa palavra, ela, quando eu falo dessa palavra, eu falando de Davi, parece que eu tô falando de mim. Porque essa Glória a palavra tem Deus. muito a ver. E eu tava num poço muito profundo. Foi quando eu tive um encontro com Deus. E dali pra frente, depois do encontro que eu tive com Deus, eu me apaixonei desesperadamente pelo Senhor, pela palavra dele. Então eu buscava o Senhor de dia e de noite, buscava pela palavra de Deus de dia e de noite. Só que aos poucos eu fui entrando na religiosidade. Aos poucos eu fui entrando naquilo tipo, eu era certa demais e os outros eram errados. Aos poucos eu fui me perdendo dentro da igreja. Aos poucos eu estava dentro da igreja, tão, como eu posso dizer, tão embaraçada com as responsabilidades do dia a dia, tão cheia de responsabilidades. Eu só queria fazer algo para Deus, sem Deus. Há momentos na nossa vida que a gente está fazendo coisas para Deus e Deus ele não está ali. Há momentos que a gente quer pagar para Deus, na verdade, aquilo que Ele fez por nós, por graça, mas não tem como a gente pagar, porque já diz tudo é graça, um favor imerecido.
E ali eu estava tentando pagar para Deus aquilo que Ele tinha feito por mim. E nessa tentativa de pagar para Deus, eu me perdi. Eu cuidava de jovens, eu cuidava de um departamento, eu liderava jovens, sentava com cada jovem para escutar as histórias deles, para saber o que estava acontecendo com a vida deles. E a luta espiritual foi aumentando. Só que quando a gente faz a obra demais, sem ter intimidade com Deus, a gente até tá fazendo algo que é certo, mas com as intenções erradas. Então a gente não tá totalmente guardado, porque a gente não tá conectado na videira. Jesus diz que sem ele nada nós poderemos fazer, que sem ele a gente é como um galho fora da videira, a gente perde a vida, a gente perde tudo. E eu tava assim. Só que eu não tinha percebido como é que eu tava. Até que um dia eu fui desanimando espiritualmente, não conseguia mais orar, não conseguia mais adorar o Senhor. E eu lembro até hoje que Deus ele me deu um sonho. Ele me mostrou no sonho que nesse sonho eu estava numa prisão e, e nessa prisão eu estava tão desesperada dentro dela que eu queria fugir dela de alguma forma, eu queria fugir. Só que não tinha como fugir nessa visão que Deus me deu. O único lugar que tinha como saída era um esgoto. Era o único lugar que dava para me fugir. E na visão que Deus me deu, eu mergulhava no esgoto, eu nadava no esgoto e conseguia sair para fora daquela prisão. E quando eu chegava lá fora, eu corria. Só que na hora que eu corri, dois homens vieram, um seguraram em um braço e o outro segurou em outro. E aí eu fazia assim, tentava resistir. Só que na hora que eu tentei resistir, na visão que Deus me deu, o Espírito Santo me tocou. E na hora que ele me tocou, eu abri o olho e eu disse: Não, eu preciso voltar, porque eu preciso pregar. Eu preciso voltar para lá para pregar. E na visão, eu voltava para aquele lugar para pregar. Só que as lágrimas eram de fel. Eu chorava amargamente, eu chorava desesperadamente naquela visão que Deus me deu. E aí eu acordei e fui limpar a casa. Isso que eu fui limpar a casa, eu não perguntei ao Senhor o discernimento. Eu não queria saber o discernimento para Deus, porque eu estava tão desanimada. Só que o Espírito Santo, quando ele quer falar com a gente, ele fala, mesmo que a gente não queira ouvir. E eu estava varrendo a casa e o Espírito Santo falou: Filha, você lembra da visão que eu te dei? E eu parei. E eu falei: Senhor, lembro. Ele falou assim: a minha prisão é a minha igreja. Você está tratando a minha igreja como uma prisão. E você quer fugir dela por intermédio do pecado. E naquele momento eu parei e ouvi a voz do Espírito Santo. Mas quando você está desanimada, que nem eu falei, quando o salmista Davi disse: As minhas iniquidades é tanta que eu não consigo olhar para o céu. Esse era o meu momento. Eu não conseguia olhar para o céu, porque eu estava tão cansada, tão exausta. Mesmo o Espírito Santo tendo me falado aquilo, passou uns dias, um morador de rua veio falar comigo também. Deus usou o morador de rua para dizer: não troque a minha presença por um momento de prazer. Só que a gente acha que a gente tá tão firme, que a gente é tão forte, que a gente ama tanto o Senhor, que a gente faz que nem Pedro: Senhor, eu não vou te negar. Eu não te negarei. Até o fim eu não vou te negar. Eu vou estar com o Senhor até o fim. E ali o morador de rua falou comigo e eu fiquei tão paralisada com aquela palavra que por muitos dias aquela palavra ficou ecoando no meu consciente. Ele falando: não troque a minha presença por um momento de prazer. Até então, desde quando eu me converti, eu não tinha a intenção de entrar num relacionamento, até porque não era o meu foco. Mas como eu estava tão debilitada, o inimigo ele veio justamente nessa hora. Foi quando eu conheci um rapaz e a gente começou a conversar. E aí aconteceu a queda. Foi algo tão desesperador, que na hora eu lembrei daquilo que Deus tinha me falado, tinha me mostrado.
E eu não acreditava que eu tinha feito aquilo com Deus, não acreditava que eu tinha ouvido a voz de Deus e mesmo assim eu tinha pecado, eu tinha errado. E ali eu pensei que eu não ia conseguir mais me levantar. E eu falei, Jesus, eu não vou conseguir mais. Pai, eu não vou conseguir mais. E as minhas orações eram essas, Senhor, eu te amo, mas eu não vou conseguir me levantar mais. Porque depois que você cai, é como se um castelo que você construiu a vida inteira desmoronasse também. E ali eu falei, Jesus, eu perdi tudo. Eu perdi a minha intimidade com o Senhor. Eu perdi tudo aquilo que eu construí ao longo do caminho com o Senhor. A caminhada, os meus sonhos. E aí eu achei que aquilo tinha anulado tudo que Deus já havia me prometido. E as minhas orações eram essa, né? Eu falava assim, Senhor, eu não vou conseguir. Até que um dia passaram alguns meses e o Espírito Santo, o Senhor, usou um pregador para falar comigo. Você disse que não ia conseguir se levantar, mas sou eu, Deus, que te sustento. Eu te sustento, filha. Glória a E Deus. aí foi um processo muito doloroso, mas foi um processo que eu conheci o meu pai de verdade. Foi um processo que eu entendi que mais do que obra, Deus ele quer intimidade conosco. Ele Glória quer a nos levar Deus. para um lugar de encontro verdadeiro. E o Senhor ele foi firmando os meus pés novamente. Só que uma coisa muito dura de se viver é que Deus ele te perdoa, mas ele não te impede que você passe pelo processo. E o processo ele foi muito doloroso, porque entre esse tirar do fundo do poço e limpar e colocar sobre uma rocha, existe um processo muito duro. Porque eu olhava para a palavra e eu me sentia tão envergonhada. Eu não conseguia falar de Jesus para ninguém. E eu comecei a fazer terapia ali para tentar entender aquilo. E eu chorava desesperadamente porque eu sentia falta de falar de Jesus. Só que eu tinha vergonha de falar de Jesus. Como que eu vou falar de alguém que eu errei contra ele, que eu pequei contra ele? E ali o Senhor, ele foi me restaurando, ele me socorreu literalmente. Deus, ele é o Deus de socorro. Ele é o Deus que reescreve histórias, né? Por isso que eu coloquei esse tema, Deus de socorro e Deus que reescreve histórias. E o Senhor, ele foi me limpando, foi me colocando sobre a rocha, foi firmando novamente os meus passos e colocou um novo cântico em minha boca. Glória a E, Deus. só que hoje eu digo que foi a melhor experiência. Eu não digo a experiência do pecado em si, mas a experiência que me proporcionou tudo isso, sabe? Por entender que eu tenho um pai que está disponível para me socorrer. Independente daquilo que eu viva, independente daquilo que eu passe, ele está ali para me socorrer. É um Deus que ele é transcendente. É um Deus que ele está acima de tudo, de tudo e de todos. Ele está acima da religião. Ele está acima daquilo que a gente fala, que a gente faz. E ali eu conheci um pai. Aliás, eu tenho conhecido um pai que tem me restaurado a cada dia, que tem me refeito, tem colocado novas palavras, tem colocado os novos sonhos, novas convicções. E é uma experiência que eu quero levar para a minha vida toda. E eu não iria falar dela aqui, mas o Espírito Santo, ele nos, ele que nos guia, né? E é sobre isso, sobre o que o salmista Davi disse, né? Um socorro presente na hora da angústia, né? A gente tem um Deus que ele é um socorro, ele é um amigo, ele nos sustenta em todas as coisas. Pode um pai ou uma mãe nos abandonar, mas o Senhor, ele jamais, jamais, ele vai nos abandonar. Porque o Senhor, Amém. ele entende as nossas debilidades, nossas fraquezas. Por mais que não é o desejo dele que a gente venha andar dessa forma, mas ele está sempre pronto ali para nos levantar novamente todas as vezes que nós vier cair. E o mais interessante de tudo é que essa vivência que a gente acaba passando
nos leva para um lugar de dependência total. Porque você fala assim, eu sei que com as minhas mãos eu vou cair de novo, mas eu preciso estar no lugar, eu necessito estar no lugar onde o Senhor ele venha me preencher totalmente, a ponto dele me sustentar, a ponto de eu me tornar totalmente dependente dele, a ponto de eu entender que eu já não posso mais andar sozinha, eu preciso dele para caminhar comigo. E hoje eu tenho entendido muito isso, eu tenho colocado no meu coração as minhas orações essas, Senhor, faz o meu coração ser dependente, Senhor, converte a minha mente, converte o meu entendimento a Ti, que o meu entendimento ele possa ser submisso à Tua presença, não apenas o meu, mas o da igreja, as mulheres, de todos nós, que nosso entendimento ele possa ser submisso à vontade de Deus, porque as nossas vontades, os nossos desejos, eles vão nos levar para o fundo do poço. Mas a vontade e o desejo de Deus, ele nos eleva, ele nos restaura, ele reescreve Glória a Deus. história, ele refaz história. Deus, ele abre novos caminhos, ele coloca a chave, né? Porque a palavra diz que Deus, Jesus, ele tem a chave de Davi, a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. Esse é o nosso Deus, o Deus que tem a vontade boa, perfeita e agradável, e o Deus que está sempre pronto para nos atender. Amém? Gente, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que possa ter edificado a vida de vocês. Entender que Deus ele é suficiente para nós. Ele é o suficiente para as nossas vidas. Que nos momentos mais difíceis, clame ao Senhor. Glória a Deus. Clame ao Senhor. E uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu disse para Deus assim, Senhor, eu não vou conseguir mais me levantar, eu lembro que eu abri a palavra de Deus. Graças ao Senhor e pela misericórdia dele, de acordo com o que vai passando os anos, a gente vai pegando um pouco mais de intimidade com a palavra e ela começa a falar com nós. Então a gente já não precisa tanto que pessoas venham entregar profecias, porque a palavra ela é a própria profecia. E eu lembro que eu abri a palavra do Senhor e estava no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, que vai dizer assim, que Ezequiel ele estava prostrado, e Deus ele fala assim, Ezequiel, levanta. Só que logo depois, a palavra vai dizer que o Espírito do Senhor levantou Ezequiel. Não foi Ezequiel que se levantou, mas foi o Espírito do Senhor. E isso nos traz total dependência. Isso nos faz entender que até para nos levantar, a gente precisa dele. E aí o Senhor, essa palavra saltou nos meus olhos. Eu falei, Jesus, vai ser o Senhor que vai me levantar mesmo, porque sozinho eu não vou conseguir. Então, Deus, ele é o nosso Pai. Ele é o nosso socorro para todas as coisas. Não digo só em questão de queda, eu digo em questão de todas as coisas. Questões financeiras, providência de alimento, trabalho para todas as coisas. Porque Deus ele é o primeiro interessado em nos abençoar com as suas infinitas riquezas. Deus ele não é um Deus egoísta. Ele é um Deus que está sempre pronto para nos entregar tudo no tempo certo, aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós achamos que precisamos, né? Então, gente, fique com essa palavra. Eu agradeço muito por esse convite. Eu não sei se eu passei do tempo. Agradeço por esse convite e que o Senhor possa continuar falando no coração de vocês. Amém. Fiquem com Deus. Obrigada, Amém. Thalita. Obrigada, Rê. Amém. Nós que agradecemos, Anne. Amém. Que amor é esse, né? Que paz, que tranquilidade. Nossa, daria para ficar aqui horas e horas te ouvindo. É uma paz, uma tranquilidade. É muito bom. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho, pela palavra que é igual você falou, né, no início. Que tá ligado na terra, tá ligado no céu, né? Então, antes de iniciar, Deus já falou salmo aqui e foi tudo ligado. Então, que bênção, que bênção. Eu vou abrir aqui a oportunidade para outras pessoas falarem, mas antes disso eu só queria contar um testemunho, né? E em agradecimento, né? Como a gente sempre está no nosso grupo pedindo orações e compartilhando, né? Coisas boas. Eu tenho recebido muitas notícias boas de pessoas
que tem pedido oração e tem coisas acontecendo, e eu acabei, agora um pouquinho antes de começar o culto, eu recebi a notícia que a minha prima teve alta. E eu tinha glória. Glória a Deus. mais ou menos um mês Glória a Deus. atrás, pedido oração, porque ela estava desacreditada, minha tia Júlia está aqui, e ela foi para mim no hospital, porque eu moro, né, ela estava em São Bernardo, eu moro em São Paulo, e minha tia foi lá tentar ver, e os médicos falaram, o caso dela é crítico, tanto que minha tia Júlia me ligou e falou assim, Thalita, se vocês quiserem ver ela pela última vez, eu tento dar um jeito para colocar vocês lá. E para honra e glória do Senhor, ela teve alta hoje. Glória a Deus. O coração dela ainda está fraco, ela tem a minha idade, ela tem 31, vai ter que tomar remédio para o resto da vida, mas todas as complicações era coração, era tudo que imaginar, assim, ela tinha, e para honra e glória do Senhor, ela tá ótima. Então, hoje eu até E vai vir aqui, né, dar o testemunho dela. Estou esperando ela vir aqui. Sim, Nome de eu Jesus. falei para ela, eu falei assim, eu queria que você desse o testemunho, mas como ela chegou em casa, eram umas 7 horas, ela ficou esse um mês inteiro sem ver o filhinho dela, de 3 anos. E aí ela tava morrendo de saudade, e o filho dela morrendo de saudade dela. Então ela falou, Thalita, eu tô aqui, a gente tá um grude, ele quer aproveitar cada segundo, então eu falei, aproveita aí, lá para a semana que vem ou na outra eu quero você lá testemunhando. Então eu só quero agradecer a cada oração, porque para honra e glória do Senhor, ela tá em casa, tá bem. Então é isso que importa, assim, é igual eu falo, a última palavra é do Senhor, né? Deus pode mudar a história, igual eu falei para ela. Eu espero que ela é meio tímida, mas eu espero que ela conte um pouquinho e realmente Deus deu uma nova oportunidade para ela, uma chance, uma nova vida. Glória a Deus. Olha, você está em casa, aproveite essa nova chance. Aproveite essa nova chance. Faça tudo novo. Se possível, mude de nome, faça tudo novo. Porque, né, quando Deus nos dá uma nova oportunidade, né, quando ele deixa a gente, ele muda o nosso nome, né, quando a gente tem aquele encontro com ele, a gente realmente tem o nome mudado. Então, eu espero que ela possa mudar. Então, peço que continuem orando, mas para a honra e glória do Senhor, ela está em casa hoje. Glória Amém? a Deus. Tia Júlia, já sei que você quer falar, pode falar. Então já estou fervendo. A Anne falou assim, e realmente veio por esse testemunho que você falou. Quando colocou lá no fundo do poço, né? Realmente ela estava no fundo do poço e Deus a resgatou, a sua prima. Então, Deus tem um propósito na vida dela, assim como a vida da Anne, que fala mansidão, que fala de forma acolhida, que você fica na vigília 5 dias ininterruptos, né? E a Anne, e hoje eu estava pensando assim, né? Hoje eu fiz assim 2 audiências bem extensas e tal, e aí na última audiência eu falei com o juiz, excelência, acho que eu vou querer atuar agora na vara da Fazenda Pública, porque o senhor foi tão assim, né, esplendoroso. Aí eu falei, advogada, a cliente estava chorando, eu falei, tá vendo, minha filha, Deus, prepara, aí eu já preparou a advogada bem suada pra gente fazer um acordo, né, porque imagina, comprar área de prefeitura, bem público não se vende. Mas aí tinha uma brecha, e aí eu imploro, e aí deu certo o negócio, e a cliente ficou chorando, doutora, eu tenho orado tanto. Eu falei assim, você ora, Deus prepara as pessoas, né? E era a última audiência, eu falei, excelência, vou dar um tempo pros outros juízes da família, e vou colar no senhor. Aí deu risada, né? Aí eu, gente, fica com Deus, tá? Muito obrigado. Aí eu tô tendo audiência, tô falando sobre Deus. E aí a Anne falando, a gente tem que falar da palavra, aquela palavra que a gente tem testemunho. E aí eu lembro do Rodrigo, porque o Rodrigo tem testemunho da capa a contracapa da Bíblia. Aí eu falava assim, gente, mas o Rodrigo tem testemunho demais. Aí eu já tava pensando assim, gente, mas é fácil ter testemunho, Anne. Sabe por quê? Quando você conecta com Deus, tudo você vê Deus. Você acorda e já vê o agir de Deus. Você passa durante o dia e vê o agir de Deus. Então, você consegue ter testemunho de tudo. Porque tudo você vê Deus. Porque antes eu ficava assim, gente, que dia que eu chego no pé do Rodrigo, com tanto testemunho que esse menino tem. Eu chamo menino, né, mas é um menino pra mim, né? Eles não crescem, né? Aí eu falava, gente, mas o Rodrigo tem testemunho demais. E hoje eu vejo em tudo quanto é canto, a gente pode falar de Deus, pode ver o testemunho, porque Deus tá ali, ó, em cada agir. A cliente falou assim, doutora, essa causa estava perdida.
Estava perdido, estava com uma ordem do oficial de justiça para quebrar a construção, né? Eu tinha orado, tal, mas eu estava assim, só pela misericórdia. E realmente, né? Até a pessoa ligada a gente da prefeitura falou: essa causa aí é perdida. Aí eu virei para minha amiga e falei: uai, ele que é o juiz? Ele tá julgando? Tem perdida não, vamos lutar. Agora ele virou juiz agora. Tudo ele fala é a ordem. Tem ordem aqui não, vamos lutar. E aí deu certo. Aí o juiz, aí eu peguei e falei, mas aí eu falei com a parte da prefeitura, eu falei assim, mas a prefeitura faz igual Caixa Econômica, financiar de eterno, porque ela é pobre, né? É área de periferia. Aí o juiz meio que deu risadinha também, né? Aí falou assim, não, aí eu falei assim, mas fala mais ou menos quanto é que é, para ela já programar o trabalho dela 24 horas, né? Para ela arranjar o dinheiro para comprar um pedacinho. Aí o cara falou, não, a prefeitura faz em 24 meses. Falei, então não é igual Caixa, não. Mas o juiz vai suspender o processo ad eterno? Aí o juiz deu risadinha. Porque a área é irregular, de periferia. Então tem que estar regularizada a área para comprar outro pedacinho de terra. Aí o juiz falou, não, eu vou suspender por 6 meses, qualquer coisa eu prorrogo. Eu falei, uai, se a área vai regularizar ainda a regulação fundiária da prefeitura, vai demorar não sei quanto tempo. Para finalizar minha conversa, a Regiane, ela só arranja pregadora boa, né? Minha Nossa Senhora, tem que pegar esses contatos da Regiane e distribuir aí. Porque, gente do céu, é realmente o agir de Deus, né, bem? A irmã falou do testemunha, eu lembrei de uma frase que fala assim que quando a gente busca, né, o Espírito Santo, ele muda até a nossa perspectiva de vista, de vida, né? A gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Então as coisas elas passam, né, de quando outra hora a gente olhava tudo como parece que tudo era ruim. Quando você anda com Deus, você passa a ver propósito em tudo, né? Até nessa simples causa, você passa a ver propósito em tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Então, o testemunho é isso. O Espírito Santo nos proporciona, né? Olhar tudo de uma forma diferente, né? Eu tenho uma amiga, né, foi em oração que Deus me apresentou. Foi realmente em oração, e eu não canso de falar, né? De falar que realmente foi em oração que Deus me apresentou. E ainda hoje, o escrevente lá falou assim, mas estou vendo aqui o nome da doutora Terezinha. Eu falei, não, mas é a doutora Maria Júlia, mas só muda o nome, a alma é alma gêmea, tá tudo certo. Aí, ela foi um presente de Deus na minha vida, né? E como a Anne falou que fez terapia, eu também faço terapia. E a minha terapeuta já me deu, eu pedi o CID, né? Porque eu achava que eu tinha um monte de problema de mental, e ela falou, não, você só é ansiosa e tal. E falou que meu marco da minha mudança psicológica foi quando eu encontrei a Terezinha, que é uma pessoa mais velha que eu, mas que traz muito enriquecimento na minha vivência. E aí, um dia ela falou assim, como a Thalita falou, que não tem religião, né? Aqui só tem Deus, né? Aqui tem filhos de Deus, não tem placa de igreja, não tem religião, não tem segmento, tem mulheres que amam a palavra, amam a Deus e querem compartilhar. Então, aí a Terezinha falava assim, ficava meio constrangida assim, queria me apresentar um pastor, né? Disse que esse pastor até tirava o demônio, falava um monte de coisa. Aí falou, Júlia, eu tô constrangida, mas eu vou te falar uma coisa, eu quero te ajudar. Eu queria que você conversasse com o pastor Eliezer. Você tem algum constrangimento? Eu falei, não, imagina, de jeito nenhum. Aí o estagiário falou, eita, que você vai rodar. Aí eu falei, no outro dia eu fui ter de sandália rasteirinha, né? Porque disse que ia rodar. Eu falei, vou de sandália rasteirinha de calça, porque se eu cair, né? Pelo menos eu tô tranquila, né? Aí esse pastor foi, né? Aí eu já preparei um café pro pastor, né? Pra ele conversar à vontade e não passar fome, né? Levei bolo, levei tudo pro pastor. Aí ele conversou comigo, falou que a gente só recebe de novo a situação de desespero, enfermidade, se a gente dá brecha de novo pro diabo, entendeu? Quando você repreende tudo, o diabo não acessa mais sua vida. Só volta de novo se você permitir. Ele falou assim, que às vezes fazia descarrego lá da igreja, passava uns meses, a pessoa tá lá carregada de novo. Ele falou, essa mulher aí tá querendo demais, toda hora tá carregada, entendeu? E aí, conversando, aí hoje ela falou, Júlia, pastor Eliezer foi hoje, né, que ela tá hoje em outro empreendimento, ela falou, passou lá no posto e perguntou de você, como é que você tava. Eu falei que você tá ótima. Ele falou que é pra você ir na igreja, né?
Só que esse pastor não gosta que usa unha vermelha, não gosta de muita coisa. Eu falei assim, tem que ter que avisar antecipado para tirar o esmalte, né? Para eu ir bem igual a irmã, né? Para não ter impacto. Mas é isso. Então, assim, quando a gente conhece pessoas que falam de Deus e está aberta a nos acolher nas nossas imperfeições, Anne, no nosso, olha a pessoa e não o pecado, né? Olha você como filha de Deus e não como pecadora. Porque mesmo a gente pecando, e pecando de outras formas, né? Ninguém pode apontar o dedo, porque todos somos filhos de Deus, né? E eu creio mesmo que a prima da Thalita será um testemunho vivo. Será um testemunho vivo que Deus deu propósito para ela restaurar a vida dela, criar o filho dela, edificar o lar para ela. Mas Deus tem um propósito na vida dela, não foi em vão, porque quando eu fui conversar, realmente foi isso que me falaram. Foi isso que me falaram, que ela realmente tinha pouca possibilidade. No entanto, eu saí de lá, tentando ajudar, e pensei, hoje eu não meço esforços, eu vou bater em porta, mas eu vou pedir todo mundo para me ajudar. Entendeu? Se era amigo, se não era amigo, se era pessoa conhecida, se não era, eu ia me apresentar. Eu tinha que fazer qualquer coisa. Porque estava numa situação muito crítica. E hoje a Thalita fala que Deus edificou. Infelizmente, também hoje tivemos uma pessoa que Deus levou para a glória, né? E o familiar está dilacerado, né? Realmente está dilacerado. Mas nós não sabemos o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. E a morte realmente é uma situação que nos pega como humanos, né? Ainda nós somos falhos na questão de entender o propósito de Deus. E, aliás, a entender não, né? A gente é tão ignorante que a gente às vezes não consegue entender, né? Você passa assim e fala, Senhor, me dá tranquilidade porque eu não estou sabendo entender a coisa, né? Como seres humanos, mas a gente edifica tudo, né? Se Deus fez a nossa vontade, glória a Deus. Se Deus fez de outro modo, glória a Deus. Então, Anne, que você seja sempre bem-vinda. E que na nossa vigília de agora, não sei nem quantas horas, se é uma semana, se é um mês, entendeu? Você esteja presente para glorificar e fortalecer o nome de Deus. Amém? Amém. 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 Mais alguém quer compartilhar algo, quer falar algo sobre a palavra, algum testemunho? Eu quero falar algo. Amém, amém. Perdoem pela minha cara inchada, eu tô um pouquinho cansada. Mas vamos lá. Como a Anne falou, né? O processo de Deus não é fácil. E pela situação que aconteceu essa semana e de hoje, da morte da Ana, ela é filha de 2 pastores amigos meus que eu amo demais. Demais, demais, demais. E ver toda a igreja assim reunida na fé de que Deus ia ressuscitar, restaurar, sabe? Na hora Deus falou assim, é isso que a gente precisa viver. Um despertar da igreja se unir, ter a conexão, todos em uma só fé, acreditar no milagre, orar e buscar. E ontem eu fui na igreja lá que o pessoal estava fazendo uma vigília de oração pela vida da menina, né? E eles estão desde sábado orando. A igreja inteira, a família toda, orando e acreditando que Deus ia fazer. E nós estávamos crendo, mas também todo mundo estava entregando a vida da Ana a Deus, né? Os pais também. O pastor Miro, que é meu amigo, que é pai da Ana, ele falou, antes dela ser nossa, ela é de Deus. E se Deus a ama e quer ela perto dele, a gente aceita, porque a vontade do Senhor é perfeita, né? E ver aquela união da igreja, eu fiquei chocada. Eu mandei até um vídeo para a Thalita ontem de tão forte que estava a presença de Deus, todo mundo adorando, o pessoal dançando, glorificando a Deus e orando, entregando a situação, né? Mas todo mundo junto, naquela conexão, num só propósito, sabe? Em unidade. Como é difícil a gente ver isso hoje em dia, né?
das pessoas acreditar no milagre, né? Das pessoas pegar a sua dor e falar, não, vamos buscar, vamos orar, vamos acreditar que até o último minuto Deus pode mudar toda essa situação, né? Como é difícil a gente ver isso hoje em dia, a gente acreditar num milagre de ressurreição. Se Deus quisesse ressuscitar, ele ia ressuscitar e a glória ia ser dele, não ia ser do homem, não ia ser da gente porque a gente orou, né? Mas, sabe, me despertou e Deus me deu uma palavra falando sobre despertar, que está em Efésios. Calma aí, gente, rapidinho. Ai, meu Deus, cadê? Estava aberto aqui. Efésios. Ai, meu filho. Calma aí, gente. Aqui. Está em Efésios 5,14, que fala assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Nossa, e essa palavra, Deus falou comigo essa palavra agora, mas a palavra despertar estava tão forte assim dentro de mim desde sábado, desde a notícia que ela estava em coma. E aí ontem Deus falando comigo assim, tem muitas pessoas que estão dormindo ainda, que tá dentro da igreja, tá dormindo, não despertou ainda, tá acontecendo essa pandemia, já tá no final da pandemia, graças a Deus, mas ainda não despertou para a vinda de Cristo, que Cristo está voltando, que tem muitas coisas acontecendo, né? No mundo inteiro tem muitas coisas acontecendo e ninguém quer buscar a Deus e ninguém quer buscar Jesus, né? E às vezes até nós mesmos estamos dentro da igreja, a gente está dispersa, assim, a gente não olha nem para o amigo do lado, nem para a pessoa do lado para saber o que ele está necessitando, se está precisando de ajuda, se está, não, vou pegar a sua necessidade para mim e vou atrás e vou orar e vou buscar. Eu louvo a Deus pela vida da Júlia, que ela pega para ela e vai à luta e vai atrás e enfrenta. Meu, eu queria ter essa força de ir, essa coragem. Tem hora que eu fico me barrando de fazer mais coisas, de ajudar mais pessoas, com medo do que as pessoas vão achar. Eu mesmo fico me barrando e isso eu tenho que tirar essa limitação da minha mente, né? Eu tenho que tirar isso, mas eu tenho que despertar para fazer algo novo, né? E o Senhor estava falando para mim ontem, desperta, desperta, porque a qualquer momento o Jesus vai voltar. A qualquer momento, então, ele vai querer levar a gente para perto dele. A qualquer momento, ele vai querer falar assim: chegou o fim, vem para perto de mim que é melhor, sabe? A qualquer momento. E a gente ainda não acordou, não despertou para o propósito de Deus, para que ele faça na nossa vida ou na vida de alguém. A gente ainda não despertou, né? E as coisas dos dias a dias nos desanima, nos deixa para baixo, nos deixa lá embaixo. As coisas da igreja nos deixam lá embaixo. Tipo, não tenho igreja para congregar, não tenho um lugar para ir, não tenho um pastor para orar por mim, não tenho alguém para cuidar de mim. Acaba nos deixando lá para baixo, mas a gente tem que entender que o nosso pastor é Deus. O nosso pastor é Jesus. É ele que nos guia, é ele que nos orienta, é o Espírito Santo de Deus que nos orienta. Foi o Espírito Santo que avivou a Anne no momento que ela estava para baixo, no fundo do poço. Né? Foi o Espírito Santo que falou comigo: Regiane, desperta. Desperta, Regiane. Desperta, Regiane. Começa a buscar pela sua saúde, começa a buscar pela sua família. Porque se você não buscar, o que pode acontecer? Se você na sua casa não orar pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, ou pensar assim, uma hora Deus toca. Mas você tem que orar, você tem que acreditar que a oração tem o poder de mudar a vida de alguém. Você tem que crer. O que nos resta é só fé em Deus, só fé de acreditar que Ele vai fazer algo novo. E Ele quer fazer algo novo em nossas vidas. Ele quer. E era isso que eu tinha para compartilhar, tá queimando aqui dentro de mim. Eu estava esperando o momento para falar.
e falar que eu louvo a Deus pelas conexões que ele faz, como o nome do nosso grupo, Conexão de Mulheres, né? E Deus, ele faz essas conexões. A Anne, a gente conheceu no culto na casa da Karen, na casa da Pérola, que está aqui no grupo, quando a gente fazia culto nos lares, há 3 anos atrás. Era um Passou rápido. avivamento, era um fogo. Nossa, todo mundo saía rodando, sapateando, tremendo. Era uma bênção. Eu vi, acho que a Anne umas 2, 3 vezes só ainda. E o número dela ficou aqui, ó, no meu WhatsApp. E aí, esses tempos, eu vi no stories dela, eu falei, meu, vou chamar a Anne para ministrar lá no grupo, porque a Anne é uma bênção. A Anne é uma bênção de Deus. E glória a Deus que ela aceitou. Estou muito feliz por essa conexão. E ela é Amém. Ai da bem-vinda gente, mesmo. né? Ai da gente precisar falar da palavra do Senhor, né? Aquilo que a gente recebeu. Você falou do despertamento, Rê. É muito real isso que a gente está vivendo, né? Eu acho que o avivamento, a igreja está esperando por um avivamento, só que a gente pode viver esse avivamento em particular, né? A gente pode buscar esse avivamento no íntimo com Deus. E no domingo, você falou isso, eu me lembrei de algo que aconteceu no domingo. No domingo, aconteceu algo lá na igreja de uma jovem, né? E ela é muito amiga minha. Ela teve um desespero, assim, de alma ali, e a gente viu que foi algo muito do inimigo mesmo. Depois, quando eu retornei para a igreja, eu sentei no fundo da igreja e eu olhei para frente e o Senhor ele falou para mim assim, filha, o que aconteceu com ela, porque ela estava com um desespero de alma, sabe? Ela não conseguia parar, ela pulou em cima de mim, me agarrando, pedindo socorro. E ela falou assim, o Espírito Santo falou, filha, o que está acontecendo com ela está acontecendo com a minha igreja. A minha igreja ela tá sofrendo. Eles estão sofrendo um ataque de alma, sabe? Clamando por socorro, só que tá todo mundo dormindo, tá todo mundo assim cochilando. E Deus ele tá nos chamando para um despertamento e isso é muito nítido, é muito real. Então é o que o Senhor fala, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Que esse desejo, que a gente não espere avivamento do mundo inteiro, que a gente queira fazer parte, mas que esse desejo comece em nós, de buscar esse avivamento. Senhor, eu não aceito mais ser fria como eu estou, eu não aceito mais entrar dentro da igreja e não sentir a tua presença. Eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto, eu falei, Deus, a mesma presença que está lá na igreja, quando o Senhor revela, eu quero sentir dentro do meu quarto, eu não aceito isso. Eu não aceito, Senhor, te buscar, sentir sua glória lá, pular lá, dançar lá, e quando chegar dentro do meu quarto, eu não senti isso. Então, esse é um avivamento que Deus ele quer começar dentro de nós, sabe? Esse desejo de buscar a face dele como nunca, sabe? Esquecer tudo, porque tudo vai ser passageiro. O apóstolo Paulo disse que as aflições de agora não se compara com a glória do que há de vir, né? Com a glória que será derramada sobre as nossas vidas. Então, que esse despertamento comece em nós, sabe? Não esperar pelos outros. E Deus ele já faz essas conexões. Eu tenho orado para o Senhor, eu falei, Jesus, coloque pessoas, né? Me conecte aos seus amigos, né? Eu quero conexão com os seus amigos, que não canse de falar do Senhor, né? A gente tem amigos que a gente conversa que é tão gostoso falar de Jesus que se deixar a gente falar a noite toda, né? E a gente precisa dessa conexão, de pessoas que fale tanto de Jesus que aquela chama ela volte, né? Reacender, porque é isso que nós estamos precisando no tempo de hoje, né? Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. E a Rê falando veio para mim a parábola das 10 virgens, né? Que a gente possa ser como as 5 virgens que se prepararam, né? Que acenderam as candeias. Então, que a gente possa acender essa chama aí dentro de cada uma de nós, que a gente não seja uma das 5 que ficaram lá, que esqueceram, ou que pegaram só um pouquinho do pó e depois falaram, não vai dar tempo. Quando voltou para trás, quando voltou de novo, já não dava mais tempo. Então, que a gente possa acender as candeias hoje, que a gente venha sentir esse fogo dentro da gente, né? Como a Anne disse, e a Rê e minha tia Júlia, isso tem que começar de dentro, né? Tem que começar da gente. E aí, assim, vai ser igual uma vela, né? Quando a nossa chama tá bem, aí a pessoa vai falar, dá um pouquinho da sua cera para acender a minha, e aí a gente vai acendendo uma das outras. Então, que a gente venha acender primeiro dentro da gente. Amém? Mais alguém quer compartilhar? Alguém quer falar alguma coisa?
Tem umas meninas que estão com a mão levantada aqui, eu não sei se apertou o botão sem querer no celular ou realmente quer falar. Amém? Então, eu vou abrir esse momento rapidinho para a gente colocar aqui dentro do meu caderninho de oração alguns pedidos de oração. Alguém tem algum pedido de oração novo? Algum nome, alguma causa aqui para eu colocar dentro antes da gente fazer a nossa oração final? Agradecer pela vida da Dani, né? Por Deus ter resgatado ela. Eu acho que hoje é só agradecer. Só agradecer, né? Amém. Amém. Eu queria agradecer as meninas que estão aqui. Tem algumas meninas que estão aqui a primeira vez. Meninas, sejam muito bem-vindas. Neide, eu não sei se você consegue aí abrir a câmera. A Neia me falou sobre você, que você é uma bênção. Já estou sabendo que tem outras pregadoras aqui. Já quero te convidar para pregar aqui com a gente. Já estou sabendo que você é uma bênção. Já quero uma data. Ó, mês que vem eu já estou. Tem umas três quartas livres. Toda quarta, 8h30, a gente está aqui. Se você puder fechar um diazinho com a gente. Que vai estar no mudo. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. Boa esta palavra. Que Deus continue te abençoando, Dani. Anne, Anne, né? Isso. Deus continue te abençoando. Estamos aqui, né, para fazer a obra do Senhor. Para mim é um prazer imenso estar participando desse grupo. A Néia me falou a semana passada a respeito e ontem ela falou comigo novamente. Eu falei, não, eu quero participar sim, pode me colocar lá. Eu quero viver algo novo. Amém, Glória a Deus. Aleluia. Eu comentei para ela, até louvei para ela, eu quero viver algo novo. Amém. Estamos aqui, glória a Deus, é um prazer imenso. Deus abençoe a vida de cada uma. Amém. Já vou pegar seu contato com a Neia, que eu já quero te trazer aqui para trazer uma palavra para a gente. Amém, estamos aqui. Obrigada. Meninas, mais uma vez eu falo para vocês, se vocês tiverem alguém para pregar, para louvar, para testemunhar, porque é igual às vezes falar, eu não sou pregadora, eu não sei versículo, mas eu tenho um testemunho que é uma bênção. Traz, me chama, eu quero que vocês estejam aqui compartilhando mais coisas com a gente, mais testemunhos, trazer a palavra, louvar, o grupo é nosso, é igual a Rê falou, é uma conexão de mulheres, né? Então, que a gente possa se conectar ao máximo de mulheres, convide mais mulheres. O link do culto sempre é o mesmo. Então, manda esse link aí para outras pessoas. Toda quarta eu estou encaminhando. A gente também tem um grupo lá no WhatsApp. Lá no grupo tem mais mulheres, né? Tem umas 60 mulheres. Então, quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp também, é só dar um toque em quem convidou. E aí coloca que lá todo mundo é administradora, todo mundo pode colocar todo mundo, que vai ser uma bênção. Eu vou pedir, então, Anne, você consegue fazer a oração aí final para a gente, orando pelos nossos pedidos de oração? Eu tenho um caderninho aqui de oração e eu queria que você colocasse o caderninho de oração aqui com todos os pedidos. A gente também pediu para as meninas escreverem uma carta para Deus. Então, quem está aqui a primeira vez, está participando do nosso grupo, escreve uma cartinha aí para Deus com todos os seus sonhos, desejos, né? Nos mínimos detalhes, não sei se é trabalho, se é vida sentimental, ministério, vida financeira. Escreve uma carta para Deus com todos os seus sonhos, os desejos do coração de vocês, e no final da carta escreve assim, que seja feita a tua vontade. E aí toda quarta a gente está orando aqui, tanto pelos pedidos de oração que está aqui no caderno, como pelas cartas e pela vida de todas as meninas. Amém? Muito obrigada, Anne. Pode ficar à vontade aí para fazer. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente, Senhor, pela palavra, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, dar crescimento nos nossos corações, que a tua palavra ela venha trazer vida, Senhor, para a nossa alma, para o nosso espírito. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, eu quero agradecer pela vida de cada mulher, Senhor, que está aqui nesse grupo, Senhor, que são suas amigas, Pai. Pai, eu quero te pedir, Senhor, por cada pedido de oração. Eu não conheço, Senhor, as almas, eu não conheço os nomes, mas o Senhor conhece, Pai. O
Os céus conhecem, Senhor. Vai de encontro, Senhor, com esses pedidos de oração. Vai de encontro, Senhor, com essas cartas, Pai. Que a sua vontade, ela venha ser soberana sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa cumprir, Senhor, todo o desejo do seu coração, Senhor. Faça a tua vontade reinar em nós, Pai. Visita, Senhor, essas mulheres. Visita o oculto, o profundo, o escondido. Senhor, tirando toda angústia, toda tristeza, todos os desânimos, Senhor. Traz o ânimo, Senhor, que há em Ti, ó Pai. Traz a alegria que há em Ti, Senhor. Senhor, tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tudo aquilo que não provém do Teu Espírito, ó Pai. Eu clamo por essas vidas, eu clamo por essas almas, Senhor. Visita cada alma que está no hospital, Senhor. Visita cada causa impossível. Visita os lares, visita as dispensas, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigada, Anne. A Fernanda falou que quer ir participar do grupo. Fernanda, você quer me mandar aqui o seu número de WhatsApp ou quem te convidou, dá para se estiver participando do grupo? Se você quiser, pode mandar aqui no chat ou pede para a pessoa que te chamou te colocar lá, porque se a pessoa estiver no grupo, tá todo mundo como... Ah, vou mandar. Deixa eu já anotar. Eu já te coloco agora no grupo. Meninas, muito obrigada, viu? Mais uma vez, foi uma bênção. Cada dia Deus tem usado alguém, né, para trazer uma palavra abençoada. Então, até quarta-feira, estamos aqui, precisando de mim, precisando de qualquer uma das meninas, é só procurar a gente está orando, vamos jejuar juntas, vamos nos unir cada vez mais. Convide mais mulheres. E, a Fernanda veio através do Anjos, olha que bênção. Amém, amém. Eu vou te colocar lá. Amém, Fernanda. Muito obrigada, viu, meninas, por tudo. Um ótimo restinho aí de quarta-feira, um resto de semana abençoado. E qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Só um detalhe, Tata. Para a Anne não ficar mais de 3 anos assim longe da Rê, não, entendeu? Cola junto, por favor. Pode me colocar, gente. Gente, deixa eu só falar rapidamente para vocês. Como a Rê falou do despertamento, gente, eu tô lendo um livro que eu queria muito sugerir para vocês. O nome do livro é Sussurro. Gente, tem me feito chorar tanto. Glória Como ouvir a voz de Deus, fala sobre a voz do Senhor. Esse livro tem me despertado de uma tal forma que não tem uma hora que eu não chore com ele. Então, ele é do Mark, tá? Depois eu mando pra Rê a fotinha, mas quem puder comprar esse livro para ler, gente, eu falo para vocês, tem sido uma bênção na minha vida e tem causado um despertamento espiritual em mim, o desejo de ouvir mais a voz de Deus, amém? Glória Obrigada. a Deus. Pode me colocar no grupo também, ó. Amém. Super que eu amo. Tá bom? Amém. Com Deus, gente. Boa noite. Beijo, Obrigada. Obrigada por compartilhar, meninas. Um beijo, uma boa noite aí para vocês. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Boa noite. Mulheres